Temos aqui a pergunta do Peter, de Seattle. Ele escreve: Pastor John, qual a diferença entre calvinismo e arminianismo? Estou tentando explicar essa diferença para o meu filho de 13 anos e queria que o senhor me ajudasse explicando as diferenças. Vou fazer melhor que isso. Vou ensinar o que ele quer saber. Vamos falar sobre 5 diferenças fundamentais. Os arminianos, conhecidos como remonstrantes, escreveram esses 5 pontos como a diferença entre eles e os calvinistas. O calvinismo diz que somos escolhidos. Deus escolhe incondicionalmente quem ele misericordiosamente atrai para a fé. Os calvinistas não possuem 5 pontos para definir o que acreditam. Os calvinistas escreveram a sua visão do que é a salvação e como ela acontece debaixo da soberania de Deus. Quando os arminianos leram isso, disseram: aqui estão os 5 pontos onde discordamos. E foi assim que surgiram os 5 pontos. Se quisermos falar sobre aspectos fundamentais das diferenças soteriológicas entre calvinistas e arminianos, temos que fazer isso analisando um por um. Calvinismo e arminianismo em relação aos 5 pontos. Ponto número 1. O tema é depravação. O calvinismo destaca que o ser humano é tão depravado e rebelde que é incapaz de confiar em Deus sem que a graça de Deus antes mude o seu coração para que ele então creia e tenha a necessária disposição de acreditar. Arminianos dizem, a respeito da depravação, que a humanidade é depravada e corrupta, mas que são capazes de desenvolver um impulso decisivo de acreditar em Deus com a assistência divina abrangente que Deus dá para todos. 2. Eleição. Calvinistas dizem que somos escolhidos. Deus escolhe incondicionalmente aqueles que ele misericordiosamente traz para a fé e os outros que serão deixados em rebelião. Arminianos dizem que Deus nos escolheu eleitos para a salvação, todos aqueles que ele sabia que previamente iriam acreditar através de fé e vontade pessoal. Nestes indivíduos, Deus não produz fé, apenas reconhece a fé que já teriam. Número 3. Expiação. O calvinismo diz que na morte de Cristo, Deus providenciou reparação ou pagamento suficiente para todos. Porém, essa expiação só é efetiva para os eleitos. Ou seja, a morte de Cristo pagou para os eleitos o acesso à nova aliança prometida por Deus, a qual oferece aos escolhidos fé e perseverança. Os arminianos dizem que na morte de Cristo Deus providenciou a reparação suficiente para todos e fez de tal forma que a expiação seria válida através da fé do indivíduo, sendo que a este compete a atitude decisiva, não a Cristo. O que quer dizer que a fé em si não foi adquirida pela cruz, mas a cruz não proporciona a fé. A cruz proporciona o pagamento dos seus pecados. O homem precisa desejar aquilo que a cruz oferece, ou seja, o perdão dos pecados. 4. Novo nascimento. Calvinistas dizem que o novo nascimento é a ação de Deus em nossos corações que traz o desejo da fé que salva. Os arminianos dizem que o novo nascimento é a resposta de Deus à fé humana que deseja salvação. Ponto número 5 e o último é perseverança. Calvinistas dizem que Deus trabalha de forma infalível para nos preservar na fé, e os que verdadeiramente nasceram de Deus nunca se perderão. Isso vale somente para aqueles que realmente nasceram de novo. Arminianos dizem que Deus preserva seu povo, mas ele nem sempre impede que alguns que nasceram de novo caiam e sejam destruídos. Então, qual a melhor forma de um pai explicar tudo isso para o seu filho? São conceitos difíceis. As palavras precisam ser escolhidas com cuidado. O que acabei de compartilhar não é fácil de entender e pode levar anos para alguém entender completamente. Se você procurar, vai encontrar um seminário inteiro onde falo sobre esse tema. Preciso deixar uma coisa bem clara. A diferença-chave é a soberania de Deus. Porque os arminianos não gostam que eu digo isso porque eles também destacam a soberania de Deus.
mas é uma soberania limitada. O calvinista diz: tenho minha fé porque Deus me escolheu. E o arminiano diz: eu escolhi a Deus, por isso tenho minha fé. Aqui está o que eu diria para o meu filho de 13 anos. A diferença é como nós somos salvos. Calvinistas e arminianos entendem de forma diferente como nos movemos na condição de descrença para um coração cheio de fé em Cristo. Calvinistas acreditam que Deus tem de produzir em nós um desejo irresistível por Cristo. Arminianos acreditam que eles mesmos precisam produzir desejo por Cristo. Arminianos dizem que Deus nos ajuda, Ele ajuda a todos, mas somos nós que providenciamos o desejo, a vontade, o ímpeto para crer. Você pode descobrir se um amigo é arminiano ou calvinista quando respondem a essa pergunta: o que é decisivo para alguém ter fé em Cristo? Pergunte a essa pessoa: de quem depende a fé? Depende de você ou depende de Deus? O arminiano vai dizer: depende de mim. Já o calvinista vai responder: depende de Deus.